Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima é um importante instrumento da política implementada pelo Estado brasileiro para enfrentamento das adversidades climáticas provocadas pelo aquecimento global. Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, ele tem parte dos seus recursos operados pelo BNDES, responsável por selecionar e fomentar ações voltadas à adaptação e mitigação. A primeira emissão de títulos públicos soberanos, voltados exclusivamente para o financiamento de projetos dessa natureza, turbinou o Fundo Clima, que passou a contar com um montante de mais de 10 bilhões de reais. Esse aumento reforça sua importância estratégica para o alcance das metas de descarbonização estabelecidas pelo governo brasileiro junto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática. Eu sou Bernardo Menezes e vou conversar agora sobre investimentos, projetos, requisitos de acesso ao Fundo Clima e, claro, os impactos esperados das ações fomentadas. Continue com a gente agora no Além da Energia. Vamos receber as nossas convidadas. Eu tenho o prazer de dar as boas-vindas a Luciana Costa, diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES. Tudo bem, Luciana? Olá, Bernardo. Olá, Flávia. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer participar desse podcast da Angi, que é um cliente importante do BNDES. Bom ter você aqui com a gente. Nesse bate-papo, nós também contamos com a colaboração da Flávia Teixeira, gerente de Responsabilidade Social, Corporativa e Transição Energética da ENGIE. Bem-vinda mais uma vez, Flávia. Muito obrigada, Bernardo, pela oportunidade. Muito obrigada, Luciana, por aceitar nosso convite. E aos nossos ouvintes pela atenção. Nós que agradecemos, claro, a participação de vocês duas aqui no podcast Além da Energia. E para a gente iniciar a nossa conversa, eu pergunto para a Luciana. O Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima ganhou um reforço importantíssimo, com os títulos soberanos. Como esse recurso vai ampliar e está ampliando os investimentos na transição energética? O Fundo Clima, na verdade, ele ganhou reforço importante, ele mudou de patamar. Na última emissão soberana, ele foi alimentado com mais ou menos 10 bilhões de reais, 2 bilhões de dólares. E esse fundo ele pode ser usado para a transição energética, para florestas, para adaptação e resiliência, para infraestrutura social, para todos os projetos de transição tipo biometano. E o que acontece é que a Fazenda emite um título soberano sustentável e repassa esse dinheiro para o Fundo Clima, mas a variação cambial, o risco de variação cambial é assumido pelo Tesouro Nacional. Então, este fundo, na verdade, ele consegue disponibilizar recursos a um custo que é equivalente ao custo de captação da República. Esse é o custo de funding do Fundo Clima. Claro que em cima do custo de funding a gente ainda coloca os spreads do BNDES, mas que também não são spreads elevados. Então, o custo de funding fica muito competitivo. Antigamente, antes dessa emissão, o fundo ele era alimentado com recurso orçamentário do MMA. Então, ele era muito limitado. Agora, teve essa emissão e as próximas emissões que podem alimentar o Fundo Clima já estão em negociação com o Tesouro. Então, uma vez que a gente use esses recursos, a gente pode discutir novas captações com o Tesouro Nacional. Outra coisa que eu acho importante falar, transição energética tem um custo. É um custo de investimento, mas é um custo. As empresas vão ter que investir mais em energia renovável, mais em combustível de baixo carbono, os municípios vão ter que investir mais em estrutura de adaptação, vai ter que ter mais investimento em infraestrutura, eletrificação de frota, o investimento em ônibus elétrico é muito maior do que o investimento em ônibus a diesel. Então, toda essa gama de investimentos que precisa ser feita, se a gente conseguir mobilizar recursos como o do Fundo Clima e outros recursos que podem ser de mercado privado, de outros bancos de fomento, de mercado de capitais, a gente acelera a transição. Então, o nosso objetivo é ter instrumentos que facilitem a aceleração da transição para as empresas. E Flávia, como bem lembrou a Luciana, a transição energética tem um custo, né?
E o financiamento das ações de adaptação e mitigação é um dos pontos centrais nos debates realizados, inclusive na COP. Você tem acompanhado isso de perto. Que avaliação é possível fazer dessa nova fase do Fundo Clima e como ele pode ajudar diferentes setores do país? Obrigada, Bernardo. Bom, da perspectiva do setor privado, é fundamental ter um BNDES, ter um fundo clima, assegurando aí segurança jurídica, investimento qualificado, como bem explicou a Luciana, nesses setores. Então, a mobilização de recursos para as ações de adaptação e mudanças climáticas é um papel crucial a ser desempenhado pelo BNDES através do Fundo Clima. Primeiro, que enquanto o mundo ainda discute o conceito e os valores do financiamento climático, nós demos um passo importante ao definirmos os principais objetivos das modalidades do fundo, como a Luciana falou, né? Priorizando aí os principais desafios e também as principais oportunidades associadas aos riscos climáticos, como, por exemplo, desenvolvimento urbano resiliente, indústria verde, transição energética, transporte, mobilidade, florestas, tecnologia e inovação. Então, vale dizer, inclusive, eu acho que isso é algo que a gente precisa também enaltecer, que vem na esteira das mudanças, né, dessa alavancagem através do Fundo Clima. Pela primeira vez, numa reunião do G20, que teve em fevereiro agora, que é a reunião de finanças, a gente incluiu com relevância, com importância. A gente sabe que o G20 tem uma agenda extremamente complexa, profunda, outros temas, mas veio a falar de clima e natureza, né? O assunto foi incluído, clima e natureza, na primeira reunião do G20 sobre finanças, agora em fevereiro de 2024. Então, isso já sinaliza aí uma mudança de pensamento, né? Uma mudança das instituições financeiras com relação ao tema das mudanças climáticas. Então, vale dizer que na COP28 em Dubai, né, os países signatários firmaram aí o compromisso, a importância de se triplicarem as atividades de energia renovável globalmente, se duplicarem os sistemas de eficiência energética e pela primeira vez a gente teve aí, a duras penas, né, uma reunião em Dubai, no Oriente Médio, a gente sabe quanto aquela região é dependente dos combustíveis fósseis, mas tivemos pela primeira vez nesse documento a expressão Transitional Way dos combustíveis fósseis. E a pergunta da COP29 é como financiar esse compromisso. É para isso que a gente vai para o Azerbaijão, nós, né, os países signatários e todos os atores, setores da economia, olhar para a questão do financiamento climático, que a gente sabe que está num cenário um tanto quanto agravado por conta das questões, né, dos conflitos da Ucrânia, do Oriente Médio. No entanto, o tema do financiamento climático é algo que a gente não pode mais fugir. Vale lembrar que em 2015 nós considerávamos significativo o compromisso de investimento pelos países desenvolvidos nos países do sul global na quantia de 100 bilhões de dólares. Hoje, a ONU estima por baixo a necessidade de um investimento de 380 bilhões anuais só em adaptação, né? E os pacotes lançados recentemente, né, pela Europa, o Green Deal, os Estados Unidos e a China totalizam aí investimento de 5 trilhões de dólares no investimento. Então, não podemos deixar de enaltecer a relevância, o movimento do BNDES, o Fundo Clima, esse aporte, a segurança que os investidores passam a ter, a importância de que a gente perceba, né, a eficácia na alocação e distribuição desses recursos, garantindo que eles cheguem aos projetos mais impactantes e necessários. Então, estamos otimistas e realmente acreditamos que demos um passo e vamos aí demonstrar globalmente que o Brasil está fazendo a sua parte. Eu queria até ressaltar e concordar com o que a Flávia falou, uma coisa muito importante. São investimentos da ordem de trilhões de dólares no mundo todo. Para complementar, olha, hoje o custo financeiro, o custo do funding do Fundo Clima para o BNDES em desenvolvimento urbano resiliente e sustentável, indústria verde, logística de transporte, logística de mobilidade urbana, ele é de 6,15% ao ano. Para
eólica e solar, 8%. Para outras áreas de transição, 6,15%. Para florestas, 1% ao ano. Para serviços e inovação verde, 6,15%. Para a indústria verde, 6,15%. E, assim, em cima disso, ainda vem o spread do BNDES, mas é um custo de funding abaixo do CDI. Essa é a principal mensagem. E as nossas linhas para a infraestrutura, por exemplo, elas podem ir até 35 anos. Para energia, elas vão até 24 anos. Então, as linhas do BNDES e do Fundo Clima, o ponto não é só o custo. O ponto, como a Flávia disse, eu queria ressaltar isso, o investidor sabe que, mesmo que o mercado de capitais feche, mesmo que os bancos privados estejam com menos apetite para financiar projetos em momentos de crise no mercado financeiro, o funding do BNDES está sempre aqui. Então, o BNDES ele garante essa estabilidade, essa previsibilidade para o investidor. Ano passado, no primeiro semestre, nós tivemos os episódios de Light Americanas, que abalou o mercado financeiro e diminuiu o apetite de risco pelos bancos privados. Neste momento, o BNDES estava lá, a gente aumentou alguns da nossa participação em algumas transações importantes e a gente ancorou algumas operações de mercado de capitais e, com isso, a gente influenciou para que o mercado de capitais voltasse mais rapidamente. Então, é isso que o BNDES faz, né, com o funding do Fundo Clima. A gente tenta garantir que o financiamento esteja disponível e num custo adequado. Aproveitando que você está comentando sobre a forma de atuação do BNDES, Luciana, eu vou abordar um outro ponto que é super relevante. Eventos extremos como o que devastou o Rio Grande do Sul, por exemplo, evidenciam o enorme desafio que os governos têm para promover a adaptação às mudanças climáticas. Em muitos municípios, faltam técnicos especializados capazes de produzir projetos adequados para ter acesso a recursos. Como o BNDES aborda essa questão e como pode ajudar nessas situações? Aqui são duas coisas. Primeiro, tem essa catástrofe no Rio Grande do Sul, que é um funding para reconstrução, que o governo também tem. A gente vai operacionalizar, a gente vai começar com 15 bi, a gente vai fazer empréstimos diretamente para os nossos clientes, mas a gente vai usar a área que faz repasse através de agentes. E sobre os planos que vão ter que ser feitos no Brasil para que as cidades elas se adaptem ao novo cenário, porque assim, a temperatura já aumentou, né? O Acordo de Paris diz que a temperatura tem que ficar até aquecer no máximo 2 graus, mas preferencialmente 1,5 graus, comparado com os níveis pré-industriais. A gente já sabe que ela já chegou, ela já aqueceu. Mesmo que a gente cumpra o Acordo de Paris, a necessidade de adaptação da cidade, ela é premente, porque as catástrofes vão aumentar. Isso a gente já sabe que, e o episódio do Rio Grande do Sul mostra isso, as secas na Amazônia mostram isso, o fogo no Pantanal mostra isso. Então, a gente vai ter que ter planos de adaptação e resiliência para as principais cidades. Isso passa por uma discussão de política pública, né? O Estado vai ter que capitanear esses estudos. Eventualmente, municípios menores e sem recursos são muito vulneráveis, né? A gente vai ter que mapear quais são os lugares mais vulneráveis, até para que o recurso que seja investido na adaptação, ele seja investido no lugar que tem uma probabilidade maior de ter uma catástrofe, porque aquele é o melhor investimento para o recurso de adaptação, mas é um desafio gigantesco. E o Brasil, ele é um país que tem muitas vantagens comparativas do ponto de vista de recursos naturais, mas nós somos mais vulneráveis que outros países por conta do nosso clima. Países de clima tropical são mais vulneráveis ao aquecimento global. A Rússia, o Canadá são menos vulneráveis que o Brasil. O aquecimento global, ele não tem um efeito igual em todos os países. Países de clima tropical são mais vulneráveis. E a adaptação não vai ser só das cidades, né? Mais de 50% da nossa geração de energia vem de hidrelétrica. Seca
vai impactar a geração de energia hidrelétrica. Então, tem muita coisa para a gente discutir daqui para frente, né? Por isso que o Fundo Clima e o BNDES são importantes nesse momento de transição energética. E todos esses eventos climáticos têm um custo bastante elevado, né, Flávia? Eu não sei se vocês viram, a gente recebeu recentemente a Prêmio Nobel da Economia, Esther Duflo, de 2019, e a fala dela foi muito interessante, no sentido de que os economistas já estimam, e eu acredito que é até um dado conservador, que para cada tonelada de CO2 emitidas, equivale ao custo social de $37 na vida humana, incluindo aí doenças e mortes prematuras. Então, quando a gente acha que é muito alto o valor de 380 bilhões, né, estimados pela ONU em adaptação, quando a gente pensa no que já está acontecendo no Rio Grande do Sul, agora, recentemente, em Meca, 1.600 pessoas morreram, na Califórnia, nas ondas de calor, que os helicópteros sequer conseguem sobrevoar, porque não tem o ar, acho que está tão rarefeito, que os helicópteros não conseguem sobrevoar para ir resgatar as pessoas dentro dos parques. Então, se a gente... Lá no passado, a gente fazia essa conta com saneamento, lembra? Quanto de investimento em saneamento, quanto de doenças de veiculação hídrica. Está na hora da gente fazer essa conta com as mudanças climáticas e todos os efeitos. E toda essa confusão que está gerando no sistema regulatório, na regulação. Porque, veja bem, a gente tem todo um arcabouço que fala sobre a adaptação das cidades, dos estados, mas imagina aqui, da nossa perspectiva, que a gente está falando de atividades sob regime de concessão. Então, todo esse mapeamento de vulnerabilidades, esses planos de adaptação, todo o investimento que precisa ser feito para tornar esses ativos mais resilientes, e a gente sabe que as atividades mais remotas, a gente também passa a ser responsável pelas comunidades no entorno. Covid acabou de passar e a gente sabe quanto que a presença, né, das empresas, a presença de grandes empreendimentos em pequenas cidades suporta, vem ao encontro das necessidades da população. Então, isso tudo entra no nosso olhar, né? No nosso olhar de empreendimentos de grande porte, de infraestrutura, empreendimentos lineares, em termos de adaptação, e não só as estruturas físicas, também os riscos de geração, como bem a Luciana comentou, mas também os riscos que envolvem as comunidades do nosso entorno, que acabam aí fazendo parte da nossa gestão da adaptação. Já que estamos falando em investimento em infraestrutura, Flávia, um dos eixos de atuação do Fundo Clima é o fomento à indústria verde. Como essa frente se alinha às estratégias da ENGIE? Olha, Bernardo, completamente. Tanto a frente de indústria verde como a frente de transição energética está diretamente alinhada à estratégia da ENGIE. Bom, a ENGIE atua no Brasil hoje com geração de energia, com um parque gerador 100% renovável, soluções de eficiência energética para empresas e cidades, além de transporte de gás como combustível de transição altamente relevante para as regiões e as atividades chamadas hard to abate, as carbono intensivas, que ainda precisam de muito investimento para fazerem as suas conversões. Então, essas linhas de financiamento são absolutamente relevantes para clientes, fornecedores, que representam o nosso escopo 3, então, nas suas jornadas de descarbonização. Agora, eu acho que é oportuno a gente lembrar a importância da linha de florestas, que deve assegurar aí a inversão da lógica que até hoje subsiste, que alimenta não só o desmatamento ilegal, mas o desmatamento legal também, sendo que ainda o preço da terra nua é mais acessível do que a área degradada no Brasil. Lembrando que todo esse investimento, no plano de mitigação, no plano de adaptação, não tem rota tecnológica que coloque o Brasil na direção da neutralidade climática, se nós não estancarmos o desmatamento até 2030. Então, a agenda de comando e controle vai ser muito importante, mas o financiamento da floresta em pé, e aí não é só a floresta em pé, não basta uma floresta em pé se ela não é uma floresta viva. Então, a gente não está falando aqui só de monoculturas, a gente está falando de floresta com biodiversidade, arranjos agroflorestais, então, floresta com vida, com biodiversidade.
Então, o Fundo Clima ele vai ser fundamental em todas essas frentes. Resiliência das cidades, investimento nas atividades de mitigação, de descarbonização em todos os setores da economia, nas florestas, nos recursos hídricos. Então, é uma esperança bem grande que a gente possa fortalecer e apoiar o BNDES nessa trajetória de buscar aí a transição energética e a transição ecológica do Brasil. Eu concordo muito com o que a Flávia falou e queria chamar atenção para alguns pontos exatamente na linha do que ela falou. A primeira coisa é que a gente está falando de uma transição, não de uma ruptura energética. E a transição precisa ser justa. A gente não pode deixar ninguém para trás. E pobreza energética, ela aumenta muito a desigualdade. Então, gás é importante para a transição. Eu concordo muito com o que a Flávia está falando, porque o gás, primeiro porque é uma energia despachável, a gente usa o gás quando a gente precisa, e outras formas de energia, como solar e eólica, são intermitentes. Então, eu acho importante o gás ele é parte da equação da transição. Esse é um ponto. O outro ponto que eu gostaria de chamar atenção, que eu concordo 100% com a Flávia, no Brasil, somente 18% das nossas emissões vem de energia, do setor energético. E desses 18%, metade vem de transporte. No resto do mundo, cerca de 70% das emissões vem de energia. E 50% das nossas emissões vem de desmatamento e uso da terra e 24% de agropecuária. Então, assim, se 18% vem de energia, 4% vem de processos industriais. A gente pode fazer um esforço gigantesco de descarbonizar a indústria e o setor energético, e a gente tem que fazer, a gente não pode se acomodar, a gente tem que continuar fazendo, mas o Brasil já fez muito no setor elétrico, no setor energético, porque a gente já escalou etanol, 89% da nossa matriz energética é renovável, 49% da nossa matriz energética como um todo é renovável e 89% da nossa matriz elétrica é renovável. Então, se o mundo tivesse onde o Brasil está, na matriz energética e na matriz elétrica, a gente não estaria nesse cenário de catástrofe e ameaça. Então, o nosso grande desafio é combater desmatamento, mas também reflorestar e restaurar áreas degradadas, como a Flávia bem pontuou. Essa linha de floresta é importante de restauração, porque a gente tá num país que tem mais de 100 milhões de hectares de terras degradadas. E a tecnologia mais simples e barata para captura de carbono é árvore, né? CCUS, Direct Air Capture, são novas tecnologias promissoras, mas são caras e elas estão no futuro. O que nós temos para hoje, o cardápio de hoje é fazer restauração. Para complementar, Luciana, você falava sobre a restauração das florestas como uma tecnologia primordial, o que é bastante coerente. Mas o Fundo Clima também tem uma frente de investimento em inovação. Que facilidades existem para essa linha? Então, inovação, o BNDES tem outra linha, que ela é um pouco mais limitada, que se chama Mais Inovação. E essa linha, o indexador é TR. Então, o custo é muito menor, porque inovação tem muito risco e realmente precisa de muito incentivo. Hoje, nos próximos 4 anos, nós temos 5 bi por ano nessa linha de Mais Inovação. Esse ano a gente já tem um pipeline maior do que a linha disponível. A FINEP também tem mais 5 bi por ano nos próximos 4 anos, mas a gente entende que sim, inovação é importante. CCUS, Direct Air Capture, armazenamento, tem, assim, eficiência energética. Então, daqui para frente, o mundo também está numa corrida tecnológica para fazer o transition away do combustível fóssil. Só um dado aqui para lembrar que o setor elétrico no Brasil é responsável por cerca de 2% das emissões totais brasileiras. Então,
Costumo dizer que nós já fizemos a nossa transição no setor elétrico. Isso é um diferencial enorme competitivo para o Brasil, na medida em que todas as demais indústrias e setores da economia contam com uma energia de baixo carbono. Com relação a florestas, outro ponto que eu acho importante, e a gente conta também com o trabalho hercúleo do nosso Itamaraty nos debates internacionais, sobre como que a gente financia a floresta em pé. Só para você ter uma ideia, eu não conheço nenhum país no mundo que, para começar uma atividade, precisa preservar 80% da sua propriedade, como acontece no Brasil. Por exemplo, na região amazônica, né, no bioma amazônico, outros biomas, 40% ou 20%. E isso hoje está dentro do custo do negócio. Que forma que a gente consegue evoluir, inclusive no sentido de garantir que esse balanço de emissões esteja contabilizado nas nossas atividades. Setor elétrico, setor de infraestrutura, setor agropecuário. Então, nós já saímos com um papel, isso é legislação de 1960, né? O Código Florestal, as áreas de preservação permanente. Então, como é que a gente ajuda o Brasil a contabilizar nos seus balanços de emissões? Estamos aí às portas do CBAM, que é a tributação do carbono na fronteira, né? A legislação antidesmatamento europeia, que proíbe a importação de commodities de áreas que podem ter sido suprimidas a partir de 2020. Como é que a gente assegura? Isso é um debate internacional relevante, que o nosso Itamaraty tem nos representado muito bem, a contabilização desse ativo nos nossos balanços energéticos, nas NDCs brasileiras, no cálculo de emissão das nossas atividades e na pegada de carbono dos nossos produtos e serviços. Então, isso é absolutamente relevante nesse debate. Trazendo o foco para o setor elétrico, Flávia, a gente tem no horizonte próximo alguns marcos importantes, como a regulação das eólicas offshore, a política de incentivo fiscal para o desenvolvimento do hidrogênio verde, dentre outras frentes que podem consolidar o Brasil como líder da descarbonização. Contar com recursos como os do Fundo Clima traz mais robustez para projetos nessa linha? Sem sombra de dúvidas, Bernardo. Além de robustez, segurança, visibilidade, atratividade. Então, acho que cria, além de um cenário econômico, financeiro muito vantajoso, também um exemplo. Eu acho que o Brasil dá um belo exemplo, né, e estimula que outros países entrem nessa corrente, se encorajem em fazer o mesmo, sobretudo aproveitando o diferencial, como a Luciana já falou e já foi falado aqui anteriormente. Então, não só o investimento nesses projetos, assegurar o marco regulatório, né, das eólicas offshore, ao desenvolvimento do hidrogênio verde, mas eu ousaria trazer aqui uma fonte que a Luciana mencionou, e que hoje anda bastante desaquecida, que são as hidrelétricas mesmo. Então, ao passo que a gente fala da vulnerabilidade das hidrelétricas, que também acomete as solares, que também acomete as eólicas, a gente quase não chama muita atenção para a questão de que elas próprias também podem ser soluções para diversas ameaças climáticas. Então, as hidrelétricas e seus reservatórios também podem atuar em situações de seca, garantindo outros usos do reservatório. Em situações de inundação, há registros de que há estudos que começam a entender como que hidrelétricas poderiam ter ajudado no cenário do Rio Grande do Sul. Então, isso está sendo estudado, né? Inclusive está sendo estudado pela Agência Nacional de Águas nesse momento, cenário de escassez hídrica. Então, a EPE acabou de lançar um estudo, né, que a gente tem não só sobre novos projetos hidrelétricos, mas também as oportunidades de repotenciação, modernização dos ativos existentes. Nós temos aí em torno de 56 usinas no Brasil passíveis de repotenciação, sendo que 32 delas na bacia do Rio Paraná, hoje responsável por 60% da geração hídrica do Brasil. E mais, nós estimamos que 75% das expectativas nós estimamos não, né, os cientistas, 75%
das expectativas de mitigação que a gente tem hoje para atender o Acordo de Paris ainda dependem de soluções tecnológicas ainda não desenvolvidas e ainda economicamente inviáveis. Então, o financiamento em pesquisar, né, de toda a ordem, todas as inovações tecnológicas na área de transição energética, as oportunidades dos parques eólicos offshore, produção de hidrogênio verde, são frentes também fundamentais de atuação do BNDES, que a gente tem toda a segurança na garantia da alocação e transparência do dispêndio desses recursos. E aqui tem até um detalhe, né? O Brasil não precisa de nenhuma nova tecnologia para cumprir o Acordo de Paris. Os outros países têm esse problema que a Flávia falou. A tecnologia para que outros países cumpram Acordo de Paris não está disponível. No caso do Brasil, não. A gente só precisa parar com o desmatamento e restaurar e reflorestar as nossas terras. Então, a gente está também numa posição privilegiada do ponto de vista tecnológico. A gente está se aproximando do final do episódio. Flávia, você gostaria de deixar uma última mensagem? Bom, agradecer imensamente a Luciana por essa conversa, ao Bernardo pela mediação, por nos receber, e dizer que a operacionalização do Fundo Clima envia, ao nosso ver, uma mensagem clara para o mundo, na perspectiva da COP30, que nós vamos receber aí daqui a um ano, e em 2025, e demonstra um comprometimento concreto com a implementação das ações efetivas de adaptação e mitigação das mudanças climáticas, através do financiamento de projetos sustentáveis e através do financiamento da resiliência, né, da nossa economia, dos nossos ativos e da nossa população. Luciana? Eu gostaria primeiro de te agradecer, Bernardo, e agradecer imensamente a Flávia e a Angi. Para mim é um prazer e uma honra participar dessa discussão. É a discussão mais relevante para o país, a discussão da transição energética e do cumprimento do Acordo de Paris. Como eu disse, o Brasil tem uma posição privilegiada entre as economias do G20. A gente tem um ambiente regulatório sofisticado e estável no setor elétrico. E a gente tem que aproveitar agora o G20 e depois a COP30, porque o mundo ainda não entendeu o papel que o Brasil tem, ainda não entendeu que o Brasil é um grande provedor de soluções para a descarbonização do resto do mundo. Então, o Brasil é capaz de garantir segurança energética, transição energética e ainda segurança alimentar para o resto do mundo. Esse foi mais um episódio do Além da Energia. O nosso muito obrigado a Luciana e a Flávia. O Além da Energia está de portas abertas para vocês sempre. Bernardo, Flávia, obrigada. Foi um prazer estar aqui, uma honra. Espero que a gente possa fazer um próximo episódio brevemente. A gente agradece, Luciana, Bernardo, mais uma vez a honra é nossa ter você aqui conosco. E quem sabe a gente não faz umas vésperas da COP30 para ver como é que está a evolução do Fundo Clima, com novas notícias depois da COP29. Muito obrigada. No site da ENGIE você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da ENGIE no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!